Fala, jovem! A segunda aula aí do nosso lindo componente Dropdown. Se você chegou aqui agora, não se esqueça de clicar aí no card do YouTube para ir para o início da lista para não perder nenhum detalhe. E nesse vídeo eu vou dar seguimento aí criando algumas personalizações para o nosso Dropdown. A gente viu que esse nome aqui do Dropdown está dentro do nosso componente e isso é ruim porque eu não consigo personalizar o texto do botão. Então vamos começar a criar essas personalizações para deixar o nosso componente um pouco mais flexível. E para isso, eu vou criar aqui uma prop no meu componente, né? V props. Então essa props eu vou chamar de text simplesmente. Eu vou deixar como default o valor padrão, né? Dropdown. Se você não declarar nada, o valor padrão vai ser inserido aí no nosso botão. Então aqui em cima eu vou apenas interpolar o texto, né, para poder o Vue.js reconhecer. Se eu salvar aqui, nada vai ser alterado, porque o meu texto tem o valor padrão Dropdown. Mas se eu for lá no app e declarar a minha propriedade texto, eu vou chamar nesse caso aqui de menu, e obviamente eu tenho um menu aqui já no meu Dropdown, certo? Então já é uma característica interessante para personalizar o seu componente. E vamos começar a popular esse cara aqui dentro do menu, né, os nossos itens. Então, a gente tem que colocar esse cara fora do componente, né? Porque isso é uma coisa que a gente precisa customizar a cada uso do componente. Então, para isso, eu vou criar um slot padrão lá dentro do componente, que nesse caso aqui, eu vou substituir toda aquela lista, né? ULI, para slot, e esse ULI provavelmente não vai existir mais. Mas, por enquanto, eu vou deixar ele comentado, porque a gente vai precisar capturar essas classes aqui. Então vou deixar ele comentado aqui para não perder o uso dessas classes. Então se eu salvar, obviamente eu não vou ter mais nenhum item. Porém, se eu for lá em app e começar a declarar meus itens aqui, por exemplo, item 1, né, item 2 e etc. Então agora eu vou ter o conteúdo do meu menu. Porém, esse cara aqui não tem o estilo que a gente definiu lá no início, porque eu não criei aqui nenhuma classe. Obviamente eu tenho que criar minhas classes aqui, certo? Então vou colocar uma div, item 1, vou colocar outra div, item 2, e vou lá no dropdown pegar a minha classe, né, da LI. Então essa classe aqui, eu vou copiar ela inteira, vou voltar lá para o app. Vou colocar minha classe aqui. E vou colocar minha classe aqui. Perfeito, eu tenho meu item aqui da forma que a gente queria, com o estilo que a gente queria, vindo de fora do componente. Porém, a gente tem um problema aqui. Será que não tem uma forma mais interessante para que eu defina o meu item e eu não precise ficar repetindo essas classes? Claro, a gente cria um componente específico para esse item. E esse componente eu vou chamar de dropdown. Criar ele aqui, dropdown, item, simplesmente isso, ponto view. E aí eu vou criar meu template, vou chamar aqui de dropdown item, que é o nome do meu componente. Meu componente vai receber um slot padrão, obviamente, porque a gente vai popular essa área aqui com o valor do item, né, que é o nome item 1 e item 2, certo? E essa classe, e as classes aqui, eu vou pegar de lá do app, né, que é a classe CSS, que a gente já sabe que vai dar o estilo que a gente quer. Então, vou colocar essa classe aqui. E agora, toda vez que eu utilizar dropdown item, ele vai ter essa classe daqui. Então, vou voltar aqui em app. Em vez de ter a div, agora eu vou utilizar o dropdown item. E aí vai ser item 1 e item 2. Item 3, e assim sucessivamente. E agora, se eu abrir aqui, eu tenho item 1, 2 e 3. Então, obviamente que em certos momentos você pode personalizar completamente o conteúdo aqui dentro. Como, por exemplo, eu posso criar uma div aqui, posso colocar dados do usuário, e posso dar qualquer estilo aqui que eu desejar, como por exemplo BG Black.
text white. Só um exemplo aqui para vocês verem que eu posso criar qualquer coisa aqui dentro, né? E ele vai aceitar. Porém, se eu quiser exibir só uma lista de itens, obviamente eu tenho que ter um componente para isso, para poder facilitar a nossa vida, ok? Mas em um determinado momento você queira aí customizar completamente esse menu. E eu também posso criar um outro componente aqui para poder fazer aquela linha divisória que eu mostrei lá no início. Vou remover esse cara aqui, certo? E essa linha divisória eu vou capturar ela dentro de Dropdown, porque a gente tinha, né? Aqui dentro eu tenho uma div, isso aqui, ó, esse cara aqui. Vou copiar essa div e vou colocar essa div aqui entre o item 2 e o item 3. Então, obviamente, eu vou ter o separador aqui, como a gente viu lá no início. Muito legal, mas, obviamente, a gente não gosta de repetir código. Eu não quero ficar repetindo toda hora essas classes aqui. Então, para isso, vamos criar um novo componente chamado de dropdown divider.view. E aí eu vou colocar meu template, dropdown divider. E aqui a minha div, tranquilo, sem problema algum. Posso eliminar esses caras aqui, porque eu não vou utilizar ele. E se eu voltar aqui no app e declarar agora o meu componente dropdown divider, eu tenho aí também o mesmo resultado, certo? Então vou adicionar mais alguns itens aqui. Vou adicionar mais um divider. Item 5. Massa! Então eu tenho meu item aqui 3 e 4 agrupados. Então é isso, meu jovem, para essa videoaula. Muito simples e prático. E você já vê que nosso componente já está tomando vida. Te vejo aí no próximo capítulo.